Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Infelizmente eu passei os últimos dias sem gravar nada de novo e sem postar nada novo aqui. E não foi por acaso. Foi devido às atividades do trabalho e da escola. Pois bem, finalmente eu concluí mais uma revista, um gibi, e por isso que eu voltei aqui para, de certa forma, registrar as minhas leituras e compartilhar as minhas impressões sobre elas com vocês. Pois bem, como eu comentei em vídeos anteriores, a minha série preferida chama-se Fábulas. Ela começou a ser publicada pela Vertigo em meados de 2022, porém ela só aporta aqui, né, em terras tupiniquins no ano de 2007. Pelo que eu me recordo, eu cheguei a comprar as duas primeiras edições e uma minissérie, que era a Branca de Neve nas Mil e Uma Noites. Essa minissérie da Branca de Neve eu ainda tenho, mas as duas primeiras edições da série Fábulas eu não tenho. Eu até procurei para tentar mostrar aqui para vocês, mas eu não sei o que aconteceu com elas. Não sei se eu emprestei para algum colega que não me devolveu, né? Que é uma coisa típica, né, de acontecer. E é por esse e outros motivos ou razões que eu evito ao máximo empréstimos. Eu posso comprar e presentear alguém com um livro ou com uma revista, mas emprestar, não. Porque dificilmente esses livros retornam às suas mãos, estes que são emprestados. Pois bem, eu acabo de ler, como já anunciei aqui, o volume sétimo do encadernado da série Fábulas, que compila as edições da 52 a 59, mais uma especial que é a edição 64. Eles deram esse, eu não sei, eu não compreendi ainda porque eles fizeram esse salto da 59 para 64. Eu imagino que essa edição 64 ele corresponda a uma edição especial que foi compilada aqui, né? Porque na verdade há dois especiais aqui. Uma primeira, que é uma série de pequenos, pequenas histórias que tem entre uma e três páginas que contam o que aconteceu com alguns personagens desse universo das fábulas que povoaram as edições da série, mas que foram deixados de lado com o desenvolvimento da trama. Então, pelo que deu para entender, leitores de várias regiões do mundo perguntaram aos editores da série Fábulas o que aconteceu com o personagem X, o que aconteceu no dia Y, que, enfim, né, ou personagens ou eventos que não foram trabalhados à exaustão na série. Então, nessa edição especial, eles contam, né, nessa tentativa de sanar essas dúvidas dos leitores. Aqui, entre as edições 59, 52 e 59, eles contam basicamente dois elementos. Primeiro, né, há um retorno às terras natais, né? Porque na verdade, como eu já anunciei antes, mas para quem não viu o vídeo, vale a pena repetir. Do que trata a série Fábulas? O mote, o argumento ele é bem simples. Ele só parte da premissa de que os seres das nossas fábulas e dos nossos contos de fábulas ou de fadas, aliás, eles existem de fato em outros mundos, que aqui são chamados de terras natais, né? E eles há uma guerra nessas miríades de mundos. Alguns desses mundos são descomunais, são tão grandes ou até maiores do que o nosso, né, que é a Terra, e outros são pequenos, são universos contidos em um universo contido em algumas dezenas de quilômetros, onde há uma espécie de looping temporal no qual as mesmas histórias ou trajetórias de personagens acontecem ad infinito, né? Então, existe uma guerra, né? Há um conquistador que expande os seus domínios e conquista e aniquila, né, os genocida os habitantes dessas terras das fábulas, e os poucos remanescentes deles, né, eles vêm à Terra como refugiados de guerra e criam uma pequena colônia na cidade de Nova York. Para as fábulas não humanas, como por exemplo os três porquinhos, gigantes, ratos falantes ou coisas que o valham, eles vivem na fazenda, que é uma espécie de apêndice, né, da cidade das fábulas que fica no interior de Nova York. Então, entre esses seres, eles são imortais, entre aspas, a não ser que eles sejam mortos. Eles vivem para sempre, a não ser que eles sejam mortos. Eles vivem aqui
como transeuntes, como pessoas comuns, ocultando a sua verdadeira natureza. E ao longo dos séculos, eles criam uma trama de relações que são altamente complexas, e apesar de o mote e do argumento da série ser muito simples, ela surpreende pelo grau de complexidade e pelos temas que eles tratam aqui. Os personagens protagonistas da série, desde a primeira edição, é um casal formado pela Branca de Neve e o Bigby, que é o lobo mau, né? E o legal aqui é porque eles tentam simplificar ao máximo os personagens, que é o caso aqui do Bigby, né? Porque eles partem ali daquela premissa, né? Que por que não dizer que o lobo mau da história do Chapeuzinho Vermelho é o mesmo lobo mau da história dos Três Porquinhos, né? Eles sintetizam essas fábulas, né? E tentam simplificar e amalgamar personagens que até são semelhantes, que aparecem em várias fábulas, né? E na história, aliás, e mesmo nos contos de fábulas, esse lobo era um pouco maior e, né, do que o convencional. Então, ao longo da série, eles explicam o porquê. E aquele elemento que aparece na fábula dos três porquinhos, né, que o lobo lá sopra e derruba uma casa. Por que isso? Ele diz que esse lobo mau, né, o Bigby, ele é filho de um vento do norte, né, Boreas. E aqui ele tem uma relação meio conflitiva, né, com o pai. Voltando. E repetindo, eles fazem uma simplificação dos personagens, tentando, entre aspas, né, condensar personagens que tinham naturezas diferentes originalmente, né? Porque, por exemplo, em várias desses contos de fábulas aparece um príncipe. Então, por que não dizer que esse príncipe, né, da história da Branca de Neve, da Cinderela, da Rapunzel, dentre outras, seria, entre aspas, o mesmo príncipe? Porque, como eu disse, há uma simplificação das histórias, há uma aproximação entre eles, o que torna, entre aspas, essas tramas mais até complexas, né? E dá espaço para o roteirista ele apresentar novas facetas das personalidades desses seres, né? Dessas personagens dos contos de fadas que são famosas, né? Enfim, aí repetindo, aqui da 52 a 59 é contado basicamente dois arcos de histórias. Um primeiro, no qual esses vilões aí dessa terra das fábulas, né, das terras natais, como eles chamam, eles tentam vislumbrar, por exemplo, como seria essa tentativa de conquista, de domínio, não de aniquilação sobre esses refugiados políticos aqui, por que não do domínio da terra, né? Então, o Pinóquio, entre aspas, que conviveu durante séculos aqui entre os humanos, né, pelo menos nós, né, mortais meros, ele explica como que é a mentalidade belicista, né, da sociedade humana. E há um segundo arco aqui de histórias que conta esse regresso do Bigby para casa. Porque, repetindo, desde a primeira edição da série Fábulas, é aqui ele já está na 59, né? A esse, inicialmente, porque é uma trama simples que vocês encontram em vários filmes, né? Principalmente nessas comédias românticas, que é o tema entre aspas, do casal improvável. São duas pessoas que aparentemente não têm nada em comum, mantêm uma relação conflitiva, e esse conflito ou discordância entre ambos acaba se tornando uma espécie de paixão, depois de um romance e por fim no casamento. Então, no encadernado anterior, ele acaba com um casamento, entre aspas, né, do Lobo Mau e da Branca de Neve. Dessa coisa ridícula, né? Falando assim parece ridículo, mas a história é muito bem contada, né? E ele já finalmente um casamento, porque eles já haviam tido filhos, né? Uma ninhada de 7 bebês, sendo que um deles é invisível, ele é só um vento, e os outros 6 bebês não são, entre aspas, fábulas normais, eles são humanos, mas eles podem se metamorfosear em aparentemente no que eles quiserem. Mas as crianças aqui que têm só 5 anos, elas conseguem se transformar em lobos, em lobisomens e podem voar, né? E repetindo, ele mostra esse retorno do Bigby para casa, né? Ele se casa ali com a Branca de Neve, passa a conviver com os filhos, chega o Natal e as crianças, né, as 6 crianças, pelo menos, eles têm uma relação muito íntima e próxima com o avô. E a Branca de Neve gostaria que eles passassem o Natal em companhia do avô.
E como eu já anunciei antes, né, esse Bigby ele tem uma relação conflitiva com o pai. E aqui por volta aqui da edição 58, ele tem que, entre aspas, reaprender a conviver com o pai para o bem dos filhos, né? Porque os filhos têm uma certo afeto e uma empatia pelo avô, e não é porque o pai e o avô eles têm essa relação conflitiva que seria justo que as crianças fossem afastadas do convívio com o avô. Mesmo que aparentemente ele não seja uma boa pessoa, mas ele aparentemente gosta dos netos, os netos gostam dele, então por que, entre aspas, privar as crianças desse contato e do convívio com o avô, em especial aqui na primeira infância, né? Repetindo, parece uma coisa boba, mas quando você faz a leitura aqui da série Fábulas e se aprofunda na personalidade e nos conflitos cotidianos dessas personagens, a trama ela ganha uma série de camadas interpretativas e de um certo grau de densidade psicológica que torna a trama, por mais insólita que ela seja, em algo crível, humana e, por que não dizer, até agradável. E é por essas e outras que Fábula se tornou a minha minissérie preferida. Se não me engano, ela veio até a edição 100, então como aqui já compila até a 59, infelizmente ela já passou da metade, né? Então vou mostrar inicialmente aqui a capa da série Fábulas. E o incrível é que é o seguinte, né? Realmente, quando eu peguei a capa, eu não fazia a menor ideia do que ela se tratava, do que essas personagens aqui representadas de forma estilizadas representariam para esse conjunto de edições que é compilado aqui. Mas ao longo da leitura, quando você retorna à capa, você consegue identificar o que representa cada um desses ícones ou personagens que são representadas aqui, né? Eu vou mostrar algumas páginas. Agora, a série Fábulas sempre tem capas que são espetaculares. Pelo menos é um desbunde o trabalho aqui com a arte. Agora, assim, são vários artistas diferentes que trabalham ao longo da série Fábulas. Então, assim, não há, entre aspas, um padrão na construção desse trabalho gráfico, né? Há, de certa forma, um padrão na narrativa, mas não na arte, o que pode entrar a desagradar um pouco, mas acho que é bom, né? Pelo menos esse trabalho de variação não fica algo, entre aspas, tão cansativo, né? Porque, repetindo, já estou na edição 59, então, assim, se fosse sempre o mesmo artista desenhando, talvez isso trouxesse algum tipo de cansaço. E pelas imagens dá para perceber que a história é bastante densa, né? Não é algo simples. Eu vou fazer questão assim de realmente mostrar algumas páginas para vocês terem uma noção do trabalho e de como a história é conduzida, né? E esse carinha aqui da capa é o João, né? Da fábula João e Maria, né? Porque, como eu disse, eles recontam algumas histórias clássicas, eles não alteram as histórias originais, mas eles apenas, entre aspas, apresentam um desenvolvimento que vamos chamar de, no mínimo, inusitado para alguns desses personagens que, entre aspas, todo mundo já conhece, né? E eu esqueci de comentar aqui que aparece o Papai Noel, né? Porque afinal de contas, Papai Noel também é um personagem, também é uma fábula, né? Também é um conto de fadas, então por que ele não apareceria aqui na série Fábulas? E tem uma participação bastante impactante. Acho que toda essa edição aqui que aparece o bendito, né, do Papai Noel, acho que valeria uma leitura e um comentário à parte, porque ele mantém essas características que nós todos já conhecemos, porém a partir de um destaque especial. E aqui aparece, né, o casal, que entre aspas, os personagens protagonistas da série, e os 6 filhos. Repetindo, na verdade eles têm 7 filhos, mas um é uma ventania, né, um vento, né? Que repetindo, são fábulas, né? Então todos eles têm algumas características especiais, né?
Deixa eu ver. Deixa eu mostrar essa daqui. E tem uma ilustração aqui que eu achei belíssima. Agora eu só não vou conseguir encontrar aqui, mas enfim, é isso. Já tá aqui quase no final da revista, eu vou ver se eu acho, mas acho que eu não vou conseguir encontrar não. Porque no final tem um caderno de extra com os esboços da arte de algumas páginas. E é isso, pessoal. Por enquanto é só. Eu vou deixar vocês por aqui, que eu já tomei muito tempo, e deixar a recomendação da leitura da série Fábulas. Apesar dela já estar num momento assim bem avançado, né? Quem pretender comprar a parte da edição número 1 do encadernado, acho que vai, enfim, né, levar um pouco de tempo, porque ela, pelo menos aqui no meu caso, já estou no volume 7. Daqui a pouco eu faço a leitura do oitavo. Mas todos eles atualmente encontram disponíveis para comprar. Então a pessoa aguarda uma promoção e não peço emprestado a alguém, porque eu não já desisti dessa ideia de emprestar, porque geralmente as pessoas não devolvem, né? Então não vou emprestar mais. Então, enfim, né? Por enquanto é só e até o próximo vídeo.